Que sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Augusto Silva, em Lavras, pelo canal do YouTube. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em cada coração, em cada lar que está sintonizado conosco. Por isso, nós vamos, nesse momento, nós vamos unir os nossos corações ao coração de Jesus, sentindo a sua presença em nossas vidas e em nossos lares. O tema que nós vamos estudar hoje, o trabalho vem de nós. Mas, para que a gente possa interiorizar esse tema, vamos lembrar de um ponto importante da diferença entre religiosidade e espiritualidade. Vamos lembrar, a religiosidade, ela organiza o caminho que devemos seguir. Mas nós ficamos dependentes de alguém, sempre nos orientando o que devemos fazer. É uma posição cômoda que nos faz transferir responsabilidades. Buscarmos a religiosidade é aproximar-se de Deus por meio de crenças, ritos e práticas externas. E vamos ver a espiritualidade. É um pouco diferente, porque nos liberta, nos faz buscar a transformação interior, educando sentimentos, pensamentos e atitudes à luz da consciência. Então, a espiritualidade, ela nos ensina como devemos caminhar, pois nos coloca em uma posição. Você é responsável pela sua história, pela sua vida. Por isso que nós temos aquela frase de Jesus. Jesus nos disse, pelos frutos os conhecereis. Então, Jesus nos ensina a irmos além da aparência religiosa. Porque a religiosidade, quando é apenas externa, nos mostra palavras bonitas. Já a espiritualidade vai nos revelar os frutos do coração. A humildade, a misericórdia, o perdão, a caridade, a paciência, o amor ao próximo. Então, segundo Jesus, não é o rótulo religioso que indica o verdadeiro cristão, mas a transformação interna que se manifesta nas atitudes no dia a dia. Os frutos, eles são testemunhos silenciosos da alma que vive com Deus na consciência. Então, hoje, nós vamos estudar uma passagem que reforça a nossa busca pela espiritualidade. Ela está no livro Ceifa de Luz. Está no capítulo 51, é pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier, que nos diz o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Então, essa passagem é de Paulo a Timóteo. Ela está no capítulo 2, versículo 1. Então, ele nos ensina que a forma em que nos apresentamos aqui na Terra é bem diferente da forma que nos aproximamos a Deus. A doutrina espírita ensina que Deus não exige santidade, mas o quê? Esforço sincero. Somos aprovados não por errarmos, mas por não pactuarmos conscientemente com o mal. Aprovado como obreiro quer dizer todos estamos sendo chamados como trabalhadores do bem. Obreiro é aquele que serve, que constrói,
Por isso Jesus nos disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Precisamos aprender a sermos obreiros do Senhor e trabalharmos com humildade, entendendo que o trabalho é meio de educação da alma e não título de superioridade. E não tem de que se envergonhar. A vergonha, ela nasce em nossos corações, quando não há sintonia entre o que se fala com o que se vive. Não se trata de perfeição, mas de honestidade moral conosco. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela nos ensina, ela diz aqui, ó, que o verdadeiro testemunho do Cristo é viver o Evangelho em silêncio, mesmo diante das lutas íntimas. Então, não precisamos de palavras bonitas, mas necessitamos de colocarmos em prática o que estamos falando. Somos nós a agirmos com amor, misericórdia, justiça, sem fanatismo, sem vaidade espiritual. Porque o conhecimento sem reforma íntima é peso e não luz. Por isso, meus amigos, precisamos unir fé esclarecida, consciência reta e trabalho no bem. A fé esclarecida é a fé que se ilumina com o conhecimento. A consciência reta não é a consciência perfeita, mas honesta, que busca coerência. E o trabalho no bem não se limita a grandes obras, mas à fidelidade diária. Então, a consciência reta e o trabalho no bem caminham juntos. É como se fosse a voz de Deus em nós. Com essa união, nós vamos viver mais em paz, mesmo com todas as nossas imperfeições, pois estamos, gente, no caminho de renovação. Somente vamos conseguir permanecer nesse caminho ouvindo o quê? A nossa consciência. Trabalhando no bem, sem vaidade, vivendo o evangelho com simplicidade e corrigindo-nos todos os dias. Então, ao final de cada dia, todos nós precisamos refletir. Errei, lutei, aprendi, mas não traí a verdade que já conheço. Isso é que é importante. Então, vocês sabem como tem sido a nossa vida hoje? Aceitamos Jesus como nosso guia e modelo. Vivemos um relativismo moral. O que significa isso? Adaptamos o bem e o mal ao que nos convém. E não ouvimos a consciência. Então, é quando sempre justificamos os nossos erros. A moral divina, o que muda é o grau de compreensão e a vivência de cada um. O ser humano aqui na Terra, ele está comportando como lhe convém, entendendo que tudo é aceito. Porque, afinal de contas, Deus é muito bom, é misericordioso, e no final vai dar tudo certo. Segundo Kardec, essa é uma crença infantil que trazemos conosco. Achamos que podemos fazer o que dá vontade e vai dar tudo bem. Esse pensamento tem levado muitas vidas ao desatino. Então vamos para o Evangelho. Vamos lembrar um pouquinho do povo judaico? Eles nos trazem grandes lições. O povo judaico
formou-se sobre uma disciplina religiosa e muito rigorosa, centrada na lei de Moisés, com obediência a Deus e a vida voltada aos preceitos morais. Então, essa disciplina gerou coerência moral e fidelidade religiosa. Foi o que o povo que mais sustentou a disciplina espiritual, a obediência, pela união de almas. Por isso, eles sobressaíram com relação ao povo romano. O povo romano, eles tinham disciplina voltada para o poder político, para o império. Nenhum compromisso moral e espiritual. Então, valorizarmos o lado espiritual nos mostra que a disciplina sem amor endurece. E a obediência sem consciência escraviza. Por isso, o Evangelho propõe a disciplina moral com liberdade interior, voltada ao trabalho no bem e à fidelidade à consciência. Jesus disse: somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, quando Jesus nos fala que somos o sal da terra e a luz do mundo, ele quer nos ensinar a sermos uma pessoa íntegra, que se destaque pela correção. Como nós estamos vivendo? Nós podemos observar hoje que nunca as pessoas buscaram tanto Deus. Isso tem acontecido em todas as religiões, buscando tanto a Deus e nunca tivemos tão distantes dele. Então, a busca por Deus hoje, ela se dá através das sensações. As pessoas dizem assim, uns exemplos: nossa, adorei a missa, a palestra, o culto, a pregação. Saí leve. Tomei um passe e foi ótimo. Mas é necessário aprendermos que não é o lugar que me traz paz. Essa paz tem que partir de dentro para fora. O lugar somente mostra caminhos. Essa paz é construção o quê? Construção interna de cada ser. Vamos lembrar do Evangelho a grande destruição do Templo de Salomão? Foi para que todas as pessoas entendessem que o templo não se constrói fora. A construção é interna. Momento de voltarmos para as nossas vidas. Onde eu estou? Vamos refletir? Seja no trabalho, em casa, com os vizinhos. Estou levando uma palavra de conforto? Estou acolhendo a todos? Ou sendo mais um a mostrar desequilíbrio? Sempre conectado e não prestando atenção às pessoas que estão à minha volta. O que tenho postado nas redes sociais? Com tudo isso, podemos ver o quanto estamos nos afastando do Pai. Quando as coisas começam a dar errado, procuramos um refúgio em uma casa religiosa para termos paz. Seja em uma missa, um culto, ou uma palestra com um passe na casa espírita. Eu me comporto como todas as outras pessoas e espero tratamento especial. Quero uma vida perfeita, abençoada, mas não faço nada para que isso aconteça. A maioria das pessoas querem que tudo venha de fora para dentro, sem nenhum esforço. Então, procuram profundidade e não querem construir a paz no seu íntimo.
todos com as mesmas atitudes e esperando resultados diferentes. Vocês estão vendo o porquê do nosso tema de hoje? O trabalho vem de nós. Emmanuel nos ensina como construirmos uma vida pautada em valores elevados. Ele diz, primeiro ponto, Jesus não é objeto de culto, é modelo de comportamento. Isso quer dizer, eu vou pautar o meu comportamento ao dele. Segundo ponto, em qualquer tarefa de melhoria e elevação, não podemos esquecer que a possibilidade nasce de Deus e que o trabalho vem de nós. Então, o que é correto foi ontem, hoje e será amanhã. O que é moral também. Então, para deixarmos o homem velho e nos vestir do homem novo, seremos observados por muitos. Se erramos, devemos focar na mudança e não na culpa. O terceiro ponto, para termos paz em nossas vidas, precisamos de coesão, disciplina e muito trabalho. Outro ponto importante quando resolvemos vivenciar a proposta do Evangelho. A cobrança familiar é grande. Eles começam a dizer, e agora vai virar santo. Estou vendo, todos nós estamos vendo o joio crescendo mais que o trigo. Muitas vezes o mal prospera. Só que a prosperidade, segundo o mal, ela está voltada ao mundo material, ao sucesso profissional, à posição social, ao dinheiro. Prosperidade, segundo a vontade de Deus, é aquela que construímos internamente. Se formos chamados agora para o plano espiritual, levaremos conosco. Essa é a proposta de Jesus para todo ser aqui na Terra. Então vamos lembrar do Evangelho? Ajuda-te e o céu te ajudará. O Pai respeita o nosso esforço. O auxílio espiritual nunca afasta de nós. Então, quando fazemos o que nos cabe, estudar, trabalhar no bem, vigiar os pensamentos, atitudes, o amparo do céu chega no momento certo, fortalecendo, inspirando, nos sustentando. O céu ampara, orienta, consola, porém, não substitui a responsabilidade pessoal. Então, será que entendemos que estamos aqui na Terra para cumprirmos um programa de vida? Que ao reencarnar nos foram atribuídas várias atividades junto com a família? Todos trazemos compromissos e deveres, por isso é necessário nos esforçar, trabalharmos para desenvolvermos tudo aquilo que queremos ser. Precisamos fazer a parte que nos compete. Tudo exige disciplina e colocarmos em ação a vontade, que sabemos que é atributo do espírito, é forte. Recebemos uma ajuda especial dos amigos espirituais, mas eles não realizam nada que compete a cada um aqui na Terra. André Luiz, no livro Coragem, ele diz assim, olha que lindo. Ajuda-te hoje. O nosso mais precioso lugar de trabalho chama-se aqui. O nosso melhor tempo chama-se agora. Ontem, perturbação. Hoje, reequilíbrio. Ontem, incompreensão. Hoje, o entendimento. Ontem, a sombra. Hoje, a luz. Ontem, o arrependimento. Hoje, a reconstrução. Ontem, o ódio. Hoje, o amor. Ajuda-te, que o céu te ajudará.
Ajuda-te hoje, que o céu te ajudará sempre. Vamos pensar o que estamos buscando hoje. Se buscamos algo diferente, precisamos querer encontrar. Muitas pessoas chegam a casas espíritas dizendo: ah, já passei por várias religiões e não encontrei o que eu procuro. Espero encontrar na doutrina espírita. Mas será que o que as pessoas procuram, buscam, elas querem encontrar? Algo novo exige postura e atitudes novas. Se algo for bom, ele virá ao nosso encontro. No Livro dos Espíritos, na pergunta 621, Kardec, ele interroga o Espírito da Verdade. Posto que o homem carrega na sua consciência a lei de Deus, que necessidade haveria de a revelar? Olha que pergunta inteligente. Ele, olha a resposta dos Espíritos. Ele a esquecera e menosprezara. Deus quis que ela fosse lembrada. Kardec quer nos ensinar que a lei divina, ela dorme em algumas pessoas e é menosprezada em outras. Somente Jesus, que é o nosso modelo de perfeição moral, e a doutrina espírita é a mais pura expressão da sua lei. Joana de Ângeles, no livro Jesus e a Atualidade, ela reforça esse ensinamento de Jesus. Olha o que ela diz. No primeiro capítulo dessa obra, gente, ela diz o seguinte: como os ensinamentos de Jesus são atuais, e diz que os espíritos se tornam acomodados nos valores materiais. Os interesses pelas coisas do mundo nos encantam, e com isso passamos a achar que é muito importante a busca pela posse. Ela fala que no fundo de todas essas posses, existe um ponto de frustração do espírito. Então, ele não encontra a felicidade com as posses materiais. E ele começa a pensar na caridade, na prática da caridade. Ele experimenta uma alegria que ele nunca tinha vivido. E Joana de Ângeles, ela quer nos ensinar esse caminho, que ele não pode ser transferido. O pasto tem que ser dado por cada um. Não existe movimentação espiritual, não existe movimentação da espiritualidade para um ser que esteja inerte. Todo ser que inicia uma movimentação, certamente ele receberá amparo. Vamos lembrar aqui da parábola dos trabalhadores da vinha? Eu vou falar ela bem resumida. O senhor da vinha passa às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde, para levar os trabalhadores para sua vinha. Ao final do dia, todos receberam o mesmo valor, não importando as horas trabalhadas. Mas há uma condição para levar essas pessoas para trabalharem na vinha. Elas tinham que estar na praça. Não se entrega valores espirituais para os que fugiram da praça, para os que estavam alienados para as coisas do espírito. Não tinham como receber. Então, para os que estavam na praça, no final do dia, representam aquelas pessoas que não perderam a esperança. Então, para recebermos a ajuda do céu, é necessário colocarmos à disposição para o trabalho. Não importa a hora. O que importa
é a fé, o acreditar. Então, para que o ser humano possa entender que o trabalho vem de nós, basta buscarmos o Evangelho. O Evangelho nos ensina. Primeiro ponto, buscai e achareis. Descobrir que existe algo para se buscar, porque somos seres imortais. Então, são aqueles seres que ainda não despertaram para as coisas espirituais. Querem somente sobreviver. Não têm interesses espirituais, levam a vida sempre voltadas ao lado material. Temos também os que pensam, raciocinam, idealizam e são intelectualizados. Mas para todos eles possam despertar para o lado espiritual, é necessário que aconteça algo na vida deles. Por isso que Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz: desperta tu que dormes. Então, a pedra de toque para o despertamento desses espíritos é o que eu sou. O que sou. Se eu não sei, como eu posso me ajudar? Por isso, Kardec nos fala: ajuda-te. O segundo ponto, batei e abrir-se-vos-á. A busca pelo amor. Quando batemos, a porta se abre. Saímos andando pelo caminho para encontrarmos uma saída. Sabemos que existem caminhos que nos enganam, mas sabemos também que existe uma porta verdadeira. Jesus nos disse: eu sou a porta. Jesus é a porta. Por quê? Todos vivemos fechados, vivendo em um círculo vicioso, mantendo os mesmos sentimentos. Às vezes, a raiva, a mágoa, o rancor, os ressentimentos. Mas agora batemos e a porta se abre. Abrir-se a porta para nós do amor, da verdade. E vamos passar por ela. Eu mereço, eu busquei. E o terceiro, pedi e obtereis. A necessidade de servir. É impossível buscar a mensagem de Jesus e não fazer nada com ela. Então, essa mensagem nos compromete ao trabalho. Quem conhece Jesus só pede espiritualmente o que realmente necessita. Por isso, no Evangelho diz: trabalhai e produzireis. Deste modo, sereis filhos de vossas obras e sereis recompensado segundo o que fizerdes. Por isso, meus amigos, nós vamos concluir o nosso estudo de hoje lembrando: ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Sairmos da simplicidade da ignorância para vivermos a vida plena, cheia de paz. O encontro do homem, o nosso encontro com a verdadeira felicidade. Então, que Jesus nos abençoe, nos inspire e que possamos seguir em paz, com o coração disposto a caminhar com Ele, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz e luz a todos.